Fala pessoal, vamos fazer, né, a correção dos nossos exercícios, né? E hoje a gente vai trabalhar a função polinomial do primeiro grau, ou, né, como alguns falam, função afim, né, que também ela é uma função que faz parte do primeiro grau. No qual, né, lembrando, f de x é igual a x mais b, tá? Tudo que está colado a x vai ser o nosso a. E f de x vai ter valor igual ao de y. Pois bem, vamos continuar, né? Isso aqui foi só para a gente dar uma relembrada. E agora vamos resolver esses exercícios. O primeiro exercício ele fala o seguinte: determine a função afim f de x igual a x mais b, sabendo que f de 1 é igual a 5 e f de menos 3 é igual a menos 7. Então, gente, o que ele quer dizer com isso? Né? Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que y, né, como a gente já disse aqui, já informou, só pegar aqui, só ver onde que tá minha caneta vermelha. Achei minha caneta vermelha. Então aqui a gente vai falar que é o y. Então, ou seja, y é igual a 5. Nesse caso aqui, o y é igual a menos 7. Tá? Logo, o que está dentro do parênteses é o nosso valor de x. Por quê? Não é f de x. Se é f de x, esses números não podem ser y. Eles vão ser x. Então, vamos lá. Vamos cair num sisteminha. Olha. 5 é igual a 1, né? Que é x. A vezes 1 mais b. Na segunda, a gente vai cair menos 7 igual a vezes menos 3 mais b também. Só que a gente vai ter dessa forma. A mais b igual a 5. E menos 3a mais b igual a menos 7. Como é que a gente vai resolver esse sistema? Eu vou multiplicar, né, a primeira equação por 3. Vai ficar 3a mais 3b igual a 15. Beleza? Multipliquei por 3, por quê? Porque o meu a já está negativo. Então, se ele já está negativo, eu vou multiplicar essa equação toda por 3 para que eu possa cortar o a, né? Para que eles se anulam. Que eles são iguais, né? O valor numérico, né? Teoricamente é igual, só que um é o oposto aditivo do outro. Tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou somar o que é igual e o que não é. A gente vai subtrair, né, em relação aos seus sinais. B mais 3b, 4b. 15 menos 7, vou ter 8. Então, b é igual a 8 dividido por 4, que é igual a 2. Achei b. Se eu achei b, eu consigo achar a. Tá? Então, é só eu escolher uma das duas equações. Se b é 2, vou usar a primeira. A mais 2 igual a 5. A igual a 5 menos 2. A igual a 3. Então, ou seja, A é 3 e B é 2. Então, f de x é igual a... Achei A e achei B. Então, aqui vai ser 3x mais 2. Essa é a nossa função. Valor de A e o valor de B. Tá? Vamos seguir para a próxima questão.
Número 2. Uma função f é dada por f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais. Se f de menos 1 é igual a 3, f de 1 é igual a menos 1. Ele quer o f de 3. Então vamos lá. Lá vamos nós. Menos a. Por que menos a? Menos 1a, né? Porque x está colado a a. Tá aqui, menos 1 é x. Mais b tem que ser 3. Né? Como aqui ele está dizendo. E 1 vezes a mais b tem que ser menos 1. Só que aqui eu tenho menos 1 com mais 1, já está, né? Direto para a gente anular. B mais B, 2B. 3 menos 1, 2. Então aqui B é igual a 2 sobre 2. B é igual a 1. Já achei B. Eu achando B eu consigo achar A. Eu achando A eu consigo achar a função de 3. Aqui eu vou escolher uma das duas. Lógico que eu vou escolher a que não está negativa. Eu vou escolher a de baixo. Então aqui vai ser A mais 1 igual a menos 1. Porque B é igual a 1. Então A é igual a menos 1. Mudou de lado, muda o sinal automaticamente. Menos 1. Então A é igual a menos 2. Tá? Então A é menos 2. Agora eu vou descobrir o valor de f de 3. F de 3 é igual a x. A é menos 2. Menos 2 vezes x, que é 3. Tá? Mais b, que é 1. Então, f de 3, né? Não é f de x, não é f de 3. É igual a menos 6 mais 1, que é igual a menos 5. Então, ou seja, f de 3 é menos 5. Resultado da questão. Questão 3. Uma função tal. Uma função RT, né? RT. AT mais B. AT mais B. É expressa pelo rendimento R em milhares de reais de certa aplicação. O tempo T, ou seja, o T que tem aqui, é o tempo. Tempo T é encontrado em meses. R de 1 igual a menos 1. E R de 2 é igual a 1. Nessas condições, determine o rendimento obtido na aplicação em 4 meses. Tá? Então, ou seja, 1 mês, 2 meses. Tem que achar o R4. Tá? Então, vamos fazer a mesma situação que a gente fez na número 3, na número 2 e na número 1. A mais B igual a menos 1. Por que A mais B? Porque x é 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. 2A mais B é igual a 1. Tá? Eu multipliquei por 2, por quê? Porque o x é 2. Né? A x, então vai ser 2A. Ou A2, tanto faz. Vou multiplicar essa primeira equação aqui por menos 1. Multipliquei por menos 1, vou escrevê-la aqui embaixo. Menos A menos B igual a 1. Cortei o B. Ah, você só corta o A. Não, aqui eu cortei o B. Porque nas duas primeiras, né, eu cortei o A primeiro. Tanto faz a forma que você vai fazer. Você vai querer eliminar o A, se você querer eliminar o B, tanto faz, não vai me importar. Tá? Então aqui A é igual a 2. Agora eu vou achar B. Vou escolher a primeira equação. 2 mais B igual a menos 1. B igual a menos 1 menos 2. B igual a menos 3. Achei A.
achei B, consigo achar o R de 4, né? O R no qual x vale 4. Então, vai ser AX mais B. Só que o x eu sei que vale 4 e o A vale 2. Então vai ser 2 vezes 4 mais menos 3. 2 vezes 4 é 8, menos 3, 5. Então o R do número 4 é 5. Ou seja, em 4 meses, ele vai ter, né, o rendimento sendo o número 5. Né? 5 mil reais, que ele está falando de milhares. Se fosse milhão, seriam milhões, né? Então, 5 mil reais. Tá? Vamos para o número 4. Uma função f é uma regra que relaciona cada elemento de A a um elemento do conjunto B. A respeito das definições de domínio, contradomínio e imagem, assinale a alternativa correta. Então vamos analisar cada uma. A letra A. Seja f de x, né, igual a y. A função acima, o domínio dessa função é o conjunto dos números o conjunto dos números relacionados à variável independente x. Não, né? Porque nesse caso ali, ele está falando como é que se o A fosse 0. Então, porque ali não vai ter x, então, né? Não seria essa. Letra B. F de x é igual a y. A função acima, o domínio dessa função é o conjunto dos números relacionados à variável independente x. Função f, deixa eu voltar no enunciado. Uma função f é uma regra que relaciona cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Isso aí. A respeito das definições de domínio, contradomínio e imagem de uma função, assinale a alternativa correta. Letra A. Seja f de x igual a y, a função acima, o domínio dessa função é o conjunto dos números que podem ser relacionados à variável y dependente. Pode ser? Não, não pode ser, né? Porque nesse caso, o domínio, eles são todos os valores de x que podem ter como resultado algum número, né? Por exemplo aqui, vamos supor, eu tenho o conjunto A e B. Vamos supor aqui, colocar uns exemplos. F de x é igual a... Tá, vamos supor aqui que eu tenho um conjunto A, né? Que ele é o nosso domínio. Esse cara aqui seria o nosso contradomínio, tá? E vamos fazer, por exemplo, número A, na letra A, né, no conjunto A. Se eu substituir o x por 0, vai ficar 0 mais 3, que vai dar 3. Então, ou seja, o valor, né, 0, ele vai estar interligado ao elemento 3. Né? O elemento 0 vai estar interligado ao elemento 3. 1 mais 3, 4. Ou seja, o elemento 1 vai estar ligado ao elemento 4. 2 mais 3, 5. O 2 vai estar interligado ao número 5. Então, a minha imagem
né? Seria 3, 4 e 5. Tá? Porque são todos os valores que eu consigo ligar no contradomínio. E nesse caso foram 3, 4 e 5. Então, quando a gente fala que a função acima, o domínio dessa função é o conjunto dos números que podem ser relacionados à variável y dependente. Não, né? Porque se ele fala que seria o domínio, essa descrição seria do contradomínio, então a letra A é falsa, tá? Que o contradomínio é que recebe os elementos. Letra B, seja f de x igual a y, a função acima, o domínio dessa função é o conjunto de números relacionados à variável independente x. Então a letra B, a gente pode dizer que sim, né? Porque todo valor para x, né, ó, 0, 1 e 2, ele vai estar relacionado a essa variável independente. Ou seja, esse resultado que dá no final seria o meu f de x. Então, todo resultado, né, que me dá a minha imagem, ou seja, que dá o resultado do conjunto contradomínio, a gente vai chamar esse cara de y. Então, se ele está interligado de x, vai estar interligado em y aqui, como ele fala, né, de f de x igual a y. Então, ou seja, se ele vai estar interligado, esse daí seria o meu domínio. Realmente, tá certo. Agora, letra C. O contradomínio de uma função é o conjunto de todos os resultados que se relacionam a algum elemento do domínio. E aí? Não, né, gente? Porque assim, quando ele faz a ligação desses elementos, né, do domínio com o contradomínio, o meu resultado seria a imagem. Então é falso. Não seria o meu contradomínio. Tá? A imagem de uma função é o conjunto numérico de todos os valores que podem ser relacionados a algum elemento do domínio. E aí, o que vocês acham? Ficou, né? Isso daí é a definição do contradomínio. Então a letra D também está errada. E na letra E ele fala que uma função jamais poderá ter domínio igual ao contradomínio. Pode acontecer de ter. Se eu tivesse só no domínio 0, 1, 2, no contradomínio só 3, 4 e 5, o domínio seria igual ao contradomínio, né? Ou então, por exemplo, quando a gente pegar números, sei lá, vamos supor que f de x seja x ao quadrado, tá? Aqui é 0, 1, 2. Aqui vai ser 0 ao quadrado 0, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. Ou seja, eles vão ser, quando ele fala deles serem iguais, eles estão falando em relação aos conjuntos numéricos. Então, a gente fala, é comum encontrar funções que o domínio e o contradomínio sejam dos conjuntos dos números reais. Ou então, sei lá, dos números naturais, né, dos inteiros. Então, ocorre sim, né, deles serem iguais. Serem iguais nesse sentido não quer dizer que seja só em valores numéricos, mas sim em relação aos seus conjuntos.